E aí, galera, tá começando mais um Cambalhota. Hoje a gente vai se divertir de montão com um programa sobre literatura. Mas antes, pra começar, que tal um pouquinho de música, hein? É isso aí, com vocês a banda Liquid Duty. Lembranças de uma vida passam vagas pelo pensamento de um homem que um dia percebeu estar perdendo, sofrendo sem viver, imaginando o que ia acontecer. As coisas nem sempre são como deviam ser, e é por isso que deve aprender a dar valor em tudo. O que se passa a cada dia podemos escolher. São as escolhas que nos fazem aprender, abrir os olhos pra tentar se convencer de que nem tudo nessa vida é o que se quer viver. Sonhos, lembranças, pedaços de uma vida pelo chão que já não voltaria mais. E assim cheguei de vez naquela louca conclusão de que devia acordar pra enxergar um coração ainda bate, ainda tem forças pra lutar. Quem sabe um dia você possa me escutar, abrir os olhos pra tentar se convencer de que nem tudo nessa vida é o que se quer viver. Assim como a música, a literatura é uma arte. Uma arte que é expressada através de palavras por um escritor. O texto literário é todo aquele onde o escritor cria seu próprio mundo. É diferente de um texto jornalístico, onde o jornalista vai lá e escreve exatamente o que aconteceu. O escritor, ele pode contar uma história com personagens em um romance, em um conto e até uma peça de teatro. Ou então ele pode expressar seus sentimentos através de um poema. E a literatura pode ser falada. Eu posso te contar uma história, por exemplo. Mas o que seria disso tudo sem escrita, hein? Você sabe como tudo isso começou? Então se liga nessa história. Por volta de 4000 a.C., os sumérios que moravam na Mesopotâmia criaram a escrita cuneiforme. Pouco depois, os egípcios criaram os hieróglifos, a escrita das pirâmides. E os fenícios criaram o fenício, que deu origem ao alfabeto hebraico, ao alfabeto árabe e ao alfabeto grego. Aliás, foram os gregos que inventaram as vogais. E antigamente, os livros eram feitos de pedra, de madeira ou até mesmo de bambu. Mas graças aos chineses que inventaram o papel, os livros são como nós conhecemos hoje. E olha que livro é o que não vai faltar nesse programa, hein? Ah, não vai faltar mesmo. Esse programa tá cheio de histórias legais. E histórias legais como as desse livro aqui, ó. Tudo bem aí, Fábio? Foi a galera da escola Pedro Voss que escreveu. Essa galera participou da oficina de criação literária que foi criada pela Universidade do Livro e pela editora da Unesp. E essa oficina ela foi feita com alunos de escolas estaduais de São Paulo. E aí, Vitor, como que foi essa oficina? Conta pra gente. Foi boa, teve muita gente lá. A gente viu um monte de gente escrevendo, a Heloísa Pietro criando. Foi bom porque a gente escolhemos suas próprias fábulas e títulos. Bom, e mostra esse livro aí que você tá segurando. Foi você que escreveu? Não, foi todo mundo. A gente primeiro escreveu, depois a gente desenhou, aí depois a gente entregou, aí ela viu os erros que tinha e tudo mais. E pra você, Vanessa, o que teve de mais legal? Foi que a gente pôde fazer as próprias histórias que a gente queria. E o nosso próximo convidado, ele ainda não foi reconhecido como escritor por nenhuma editora, mas ele é muito esforçado. E aqui eu tenho 3 livros que ele escreveu sozinho, ele fez tudo, ele que datilografou o Poemas de EPM, Edson Poeta Mirim, outro 48 poemas selecionados do Edson e o Boneco de Neve e outros poemas. Como é que você começou a escrever poemas? Do nada, assim? Comecei a ler livros de poemas, né? Aí eu comecei a gostar das rimas. Aí eu criando os primeiros poemas, eu pegava rimas desses poemas e criava os meus poemas. Mas agora eu já faço as minhas próprias rimas e os poemas. Quais são os autores que você mais gosta? Poeta Castro Alves e Caramba! Escritor Pedro Bandeira. Alguém aqui mais escreve poemas? Eu já fiz um poema que Você já fez um poema? Você sabe ele de cor? Sei. Então por que você não fala pra gente? Borboletas voam no céu, peixinhos nadam no mar, passarinhos a cantar, lobos uivam ao luar.
amo muito tudo isso porque isso é pra amar. Muito bom. As letras das músicas normalmente são quase poemas, né? Ou são poesias musicadas. Como é pra vocês escrever também? Vocês também escrevem, vocês também são autores de poesias? É difícil. É assim, não é uma... É uma coisa que a inspiração vem na hora, sabe? Tipo, às vezes você tá dormindo e você acorda assim no meio da noite, você tem aquela ideia e você passa pro papel. Você tem que fazer isso porque, eu não sei, pelo menos comigo é assim, é meio difícil você criar uma letra assim, sabe? É complicado. Teve uma vez que a gente tava jogando videogame, aí eu falei, para tudo. Falou o quê? Eu tô com uma melodia na cabeça, cara. Aí a gente pegou o violão, pegou papel e caneta e começou a escrever, né? Geralmente é do nada que aparece. E virou uma música, então. Virou uma música. Como é que funciona pra você, Edson, os seus momentos de criação? Vanessa. Você precisa ficar num cantinho, em silêncio, ou às vezes no meio da rua? Qualquer lugar eu escrevo. Uma andorinha chamada Rosadinha, voando pelo céu, vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Uma forma diferente de desenvolvimento, sem agressão ao meio ambiente. Melhorias à população, mas eu não gostei do desequilíbrio com a poluição, aquecimento global e extinção de várias espécies. Para alguns poemas você tem que fazer pesquisa? Às vezes uma pessoa encomenda um assunto que você nunca ouviu falar. É, tipo esse desenvolvimento sustentável, nunca tinha ouvido falar. E vocês aqui, sobre o que fala o livro? O Paraíso dos Animais. Era uma vez uma floresta cheia de árvores com muitos animais. Entre todos eles, o mais perto e corajoso era o elefante. Nesse mesmo local havia um castelo onde morava uma princesa. Certo dia ela pensou assim: eu gosto dos animais e quero criar um elefante, mas meu pai não vai aceitar essa ideia. Então, para ser feliz, preciso sair desse castelo. Juliana, dá pra você ler um trechinho do seu? Num dia chuvoso, 6 jovens saíram de carro para um sítio. Quando chegaram no sítio, Jéssica disse: vamos cantar um pouco. Vamos, todos cantaram juntos. Depois de 20 minutos, apareceu um velho que lhes disse: é melhor vocês saírem daqui, porque muitas coisas estão para acontecer. Bom, agora a gente vai pro intervalo. Mas o Cambalhota volta daqui a pouquinho. É rapidinho. Para nós dois, coisas que eu preferia esquecer para viver. A vida é cheia de coisas passageiras com que podemos aprender. E existe sempre aquele motivo que te impede de viver. A vida faz com que o tempo cure as coisas que já não importam mais. O tempo traz virtudes diferentes, as coisas que importam realmente. Existe sempre aquelas horas em que as palavras já não importam mais. Mudanças sempre acontecem para mostrar que devemos lutar. A vida roda com furacão, destruindo o nosso lar. Mas nunca esqueça que apenas o tempo pode ajudar. A vida faz
com que o tempo cure as coisas que já não importam mais. Não importam mais. O tempo traz virtudes diferentes, as coisas que importam realmente. Cambalhota tá de volta ao som da banda Liquid Duke. De volta também com o Edson, poeta mirim. E com essa galera da escola Pedro Voss, né, Fábio? O quê? A gente já voltou do intervalo, né? É que eu tava lendo esse livro aqui que chama A Casa do Frankenstein. É bem legal, ele foi lançado na Bienal do Livro do ano passado. Aliás, você quer conhecer os autores desse livro? Então olha só. Bom, a gente sabe que o Frankenstein é um personagem de livros de terror, né? Mas A Casa do Frankenstein é um livro de poemas que não bota medo em ninguém não, viu? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. É mesmo? Manda, Vitor Hugo, então, a sua pergunta. Por que vocês decidiram colocar esse título no livro? Então, Vitor Hugo, um livro, quando eu e o Jonas fizemos, chamava Rimas de Terror. Só que quem faz o livro, um monte de gente, não é só o autor, né? O autor tem as ideias, escreve os poemas, mas aí precisa do ilustrador. Sem os desenhos, um livro para criança não tem a menor graça, né? Então tem o Jota, que foi o nosso ilustrador, e a nossa editora, Siciliane, ela ajudou muito no livro. Então ela deu uma ideia que todo livro passasse dentro de uma casa, que em cada quarto, em cada cômodo tivesse um poema. Ela pensou, olha, vamos fazer um trocadilho. Na casa do Franks tem. Então na casa do Franks tem vampiro, tem múmia, tem... O que é mais sem imaginar. Como é que faz para lançar um livro na Bienal? A Bienal era em São Paulo, né? Que é um ano no Rio, um ano em São Paulo. E eles resolveram apostar no título, inclusive porque o Jonas era o autor mais jovem da Bienal. E aí foi bacana, porque um livro escrito por criança para criança, ele cria uma liga muito maior. E é um incentivo também, né, para as crianças estarem escrevendo, como essa meninada toda que está aqui hoje no programa. Isso me deixa muito animado, porque é uma nova geração de escritores aí que está surgindo, né? Como surgiu essa ideia? Como tudo começou? O meu pai é escritor, já escreveu 5 livros com esse, então. Acho que 6, né, com o último. Aí a gente tava numa férias na Bahia e ele tava escrevendo um livro, umas poesias de terror. Aí eu fiz uma pequena poesia e ele gostou da poesia, né? Aí eu fiz mais uma, aí ele gostou muito que pediu pra gente fazer o livro junto. De onde começou o seu gosto? Você acha que tem a ver com o seu pai, o fato do seu pai ser escritor? Uma vez eu tava jogando videogame, aí eu passava a bola pros jogadores e aí cada jogador que eu pegava a bola eu ia fazendo uma rima. Legal. Uhum. E aí depois, quando meu pai chegou em casa, eu mostrei pra ele, ele gostou das rimas e ele publicou o livro pra lançar no meu aniversário. O mesmo se repetiu no de 10 e quando eu tinha 13, saiu um Perguntas da Bola 3 no Cronópios Virtual, que é um site que tem livros virtuais. Pessoal da banda, eu queria saber, vocês acham que quem curte ler, curte escrever também? Quem curte escrever, curte ler? Dá tudo na mesma? Lê, esquenta, Não, tá? eu gosto mais de escrever do que ler, de verdade mesmo. Prefere mais escrever? Eu gosto de escrever, escrevo poesias, escrevo letras de música, mas aí na hora de ler, não. Mas você acha que para escrever é importante ler? Ah, sim, você tem que ter uma base. Tem que ter uma base de livros, você tem que saber alguma coisa. Eu acho que é fundamental, né? Pra quem escreve tem que ler. Eu acho que é muito importante, sim. Então, editar um livro é difícil, né? Mas editar um disco... Produzir um CD é tão difícil quanto escrever um livro, será? Com certeza é tão difícil quanto, porque assim, quando você entra num estúdio pra gravar, você já... Às vezes você já tem a coisa na cabeça, sabe? Você sabe o que você vai fazer. Só que pinta coisas novas e você... Nem tudo você acha legal, só que... Sei lá, é bem complicado, assim. Tenta mudar na hora. Você tenta mudar na hora, você tenta fazer um improviso, sabe? E dá certo. Jonas, você pode ler um trecho do livro pra gente, por favor? Um dia na vida de Stephen King. O brasileiro é ele. O nosso famoso escritor tenta acabar seu novo livro de terror. Mas que pavor, que horror domina esse grande autor, quando descobre que os vírus destruíram seu livro salvo no computador. Bom, falando em livro, quem trouxe dica de livro? Bem, eu trouxe Perdidos no Salão do Crepúsculo, né? O autor desse livro tem apenas 17 anos, né? Isso me chamou a atenção. E ele conta história de jogos de RPG. A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. Os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato. Esse conto da vaca
Foi o primeiro livro reescrito lá na escola, 10 anos atrás. Olha, Que legal. legal. Esse livro é A Panela da Paz, é escrito pela Heloísa Prieto e é uma história que fala sobre fatos reais. Esse livro, ela vem história da Heloísa Prieto, fala de várias fábulas. O Cachorro do Menino, do César Obeide. O César é um jovem autor paulistano e muito envolvido em levar o cordel para a escola, para a sala de aula. Então ele é um livro que é um poema de um menino que ganha um cachorro, só que o cachorro ele tinha um problema, ele tinha paralisia nas 2 patas e aí fica o dilema. O menino abandona ou cuida dele para sempre assim? Eu vou recomendar o livro aqui chamado Os Irmãos Bielsa. É um livro que se trata da época do nazismo e tal, a perseguição aos judeus. Eu tenho essa dica de livro. Eu não sei, há um tempo já lançaram nas livrarias há um tempo aquele 1808, só que ele é bem grandão, né? Mas aí o Laurentino Gomes lançou esse que é uma edição jovem ilustrada, que é muito legal. Conta toda a saga da família da corte portuguesa vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão. É muito legal, esse eu recomendo. E no próximo bloco do nosso programa você vai aprender a fazer um poema. A gente vai pro intervalo, mas o Cambalhota volta rapidinho. E você fica aí, então. E a gente está de volta com o Cambalhota. De volta com a banda Liquid Duke. Com essa gada um papo super bacana sobre literatura. Com Edson, poeta mirim. E com os escritores do livro A Casa do Frankenstein, o Jonas e o José. E agora, para começar o último capítulo do nosso programa, nós vamos aprender a fazer um poema. Como é que a gente faz um poema? Bom, isso aqui é uma oficina de rimas, onde primeiro a gente escolhe o tema, depois escolhe com que palavra vai rimar. Aí a gente escolhe, lista umas rimas. Então, Jonas, como é que é? Qual é o tema? Vocês escolhem. Que tal o livro? O livro, tá? Muito bom. Agora, então, nós vamos escolher as rimas. Ó, esse aqui vai ser mais fácil. Nós vamos dar uma colher de chá para vocês. E esse nós vamos fazer um poema com uma única rima. Rimas em que? Ão, on, em, in. Or. Or. Então, ó, o Jonas já sugeriu rimas em or. Vamos lá, gente. O que termina com or? De livro? Oi? O que termina com or? Terror. Beleza. Dor. Que mais? Horror. Amor. Ó, todo mundo falando coisa feia. Dor. Pastor. Pastor. Cobertor. Oba, já gostei, já melhorou, ó. Odor. Odor. Liquidificador. O cachorro da Jéssica é um labrador. Labrador. Autor. Apresentador. Autor. Muito bom. Gente, olha só. Então, nós já temos 14 palavras. Será que a gente vai conseguir, com isso, fazer alguma coisa relacionada com o livro, Jonas? Bom, vamos ver. Então tá, vamos começar com que palavra? Terror. Então, Terror. A primeira Terror. palavra, Então segundo... o primeiro verso, ou seja, a primeira linha vai ser o quê? Não, terror só não, alguma coisa acontece. Pastor. Não, o pastor... O terror dá pavor. Como é que é? Ó, O pronto, terror ó, da o Vitor Hugo começou, olha. O pastor lia um livro de quê? De... Terror. Sem ter muito pavor. Então calma, muita calma nessa hora. Sem ter... Muito pavor. Ele achou um liquidificador. Achou um liquidificador. Olha, às vezes é legal não fazer sentido, mas às vezes também é bom. Manda. Sem ter muito pavor, encontrou um labrador. E seu cocô transmitia um terrível odor. Que matou o autor. Perfeito. Boa. E o leitor. E seu leitor. Que matou o autor e seu leitor. Então agora eu quero que alguém leia ele inteiro. O pastor lia um livro de terror. Sem ter muito pavor, encontrou um labrador. E seu cocô transmitia um terrível odor, que matou o autor e o editor. E o leitor. Mas vocês esqueceram de uma coisa? O título. O título era o livro. Como a gente mudou ao decorrer do poema, temos que mudar também o título. Odor. O odor? O cocô do labrador. Ó, eu prefiro, ó, o título tem que falar dentro, né? Ou abaixo, ó. O labrador e o pastor. E aí você pensa até que é um pastor alemão, mas não é, né? Já dá um Viu? Ficou um título com trocadilho. duplo sentido. Que dica você dá pra alguém ser um autor? Como? Uma autora.
autor, escritor, essas coisas? Olha, a dica principal é a seguinte, tem que ler muito. Só um bom leitor vai virar um bom escritor. Então, se a gente lê pouco, a gente tem ideias sensacionais, mas quando você vai ver, pessoas há 200 anos já tiveram essa ideia. A principal dica é essa. Quer escrever? Então, vamos ler. Vamos dar uma olhadinha no nosso site? Olha só aqui a foto do Wendel, ele tem 10 anos, é de São Paulo, tá lá, ó. Wendel, muito bom, hein? Temos um desenho da Maria Gabriela, ela tem 12 anos, é de Maracassumé, lá do Maranhão. Desenhou uma menina toda bonitona. De Maria Chiquinha. Ah, legal. Olha só, Maria Luísa tem 5 anos, é de Ortigueira, Paraná. Muito linda, que olhão, hein? Tony. O Vinícius tem 9 anos, é daqui de São Paulo, e mandou um desenho do... Olha aí, você... Muito bom, Vinícius, legal. Gostei. Era só um desenho da Mel, ela tem 6 anos, é de Guapiaçu, São Paulo. Desenhou um coração? No caderno, muito bem legal. Bom, e se você quiser, você também pode mandar uma foto pra gente pra www.tvcultura.com.br/cambalhota. Mande suas fotos, seus desenhos, suas ideias, a gente mostra tudo. E enquanto a gente se diverte lendo alguns livros por aqui, você agora fica ao som da banda Liquid Duke. Até o próximo Cambalhota. Tchau! Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor e me achar o nada, pois sem ter seu carinho, eu tô sozinho, eu me afogo em sonhos.